paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes. Aqui vos fala o pastor Alexandre Gonçalves. Mais uma reflexão da parte do Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos, aqueles que pudessem, nos acompanhar, já tem nos seguido, que se inscrevesse no canal, compartilhasse, curtisse. É muito importante que você venha participar desse canal. Esse trabalho não é para minha vanglória, nem para minha fama, mas para que almas venham a ser alcançadas, venham a ser curadas, transformadas, libertas. E é comprometimento meu, desde já, orar por todos aqueles que têm me acompanhado nesta obra que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Eu confesso aos irmãos que essa ideia criou eu que nasceu do céu e veio ao meu coração de fazer umas pequenas lives com pequenas reflexões. Não é uma pregação, é uma reflexão. E estamos aí para isso, para fazer o que Deus tem colocado em nosso coração. A reflexão de hoje você encontra no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 diante. Eu estarei lendo e logo a seguir estaremos falando, aleluia, o que Deus tem falado através dessa pequena mensagem da parte do Senhor. Que Deus abençoe. Leremos a palavra agora. Mateus 8, versículo 5, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará, pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Louvado seja Deus. Para completar, eu gostaria de fazer uma leitura também do livro de São Lucas, do capítulo 7, no versículo 1 ao 10. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que ele lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele. Mas quando já estava perto de sua casa, enviou-lhe o centurião alguns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu soldado. Louvado seja Deus. Esse texto que eu li são textos paralelos, chamados de evangélicos sinóticos. É o mesmo texto escrito por dois autores diferentes. Sabemos que São Lucas não era um apóstolo do Senhor Jesus. Era um médico e um excelente escritor, por sinal, e que dá muitos detalhes acerca desse acontecimento, desse fato que ocorreu com esse centurião. Sabemos que esse centurião era um oficial romano, a qual tinha a seu comando 100 homens, 100 soldados, Era um homem de autoridade e um homem de uma posição muito grande. E esse homem ele não professava a fé no Deus de Israel. Porém, a fama do Senhor Jesus estava alcançando a muitos lugares. Aleluia. E ele estava passando por uma situação muito complicada. Um servo fiel, a qual certamente ele gostava muito, amava, estava totalmente paralisado e atormentado, talvez com dores. E aquele centurião, pelo amor que ele tinha para com esse servo, ele roga ao Senhor. Primeiramente, ele vai até os anciões, dizendo para que ele viesse até o Senhor. Ele se achava tão indigno que ele não foi de imediato falar com o Senhor.
Ele pediu para que os anciões de Israel viessem a suplicar para que eles fossem à casa onde ele estava e curassem aquele criado, aquele homem que talvez de muitos anos lhe prestava favores e era um homem que tinha uma comunhão com aquele centurião. Era um criado fiel, um criado que tinha dignidade. Entendo eu que o centurião, aleluia, era um homem estimado. Era um homem que tinha não somente autoridade, mas também era um homem que tinha um coração honrado. Porque as palavras de Deus diz que, no livro de Lucas, que ele foi um dos que construiu as sinagogas, um daqueles que colaboraram para que a obra de Deus viesse a crescer, a prosperar, viesse a sair do papel e viesse a ser transformada numa congregação. E a igreja precisa de colaboradores, precisa de pessoas, aleluia, que mantenham a sua obra. Aleluia. A obra de Deus não é feita somente com palavras. Sabemos que os templos têm custos. Sabemos que as igrejas têm despesas. E cada ofertante, cada dizimista, cada pessoa que colabora com a obra do Senhor, com missionários, aleluia, ela colabora de alguma maneira. Talvez você não possa ir até onde existe uma pessoa que esteja precisando da palavra. Mas você colabora na oferta de missões. Você colabora quando você ora por aquela pessoa para que Deus venha sustentá-la nesses lugares. Existem pessoas que abandonam tudo para fazer a obra de Deus. Louvado seja Deus. Mas voltando para a palavra, esse centurião romano era um homem muito estimado, porque ele era um homem que admirava a fé dos cristãos, ou melhor, a fé dos judeus. Ele conhecia as histórias. Talvez a sua posição social impedia de ele talvez professar sua fé publicamente, mas dentro do coração dele ele tinha consciência e ciência que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus. E ele ouve falar a respeito de Jesus, que estava operando grandes sinais e maravilhas. E rogou os anciões que viessem até ele e o convidasse para ir para sua casa e fosse até aquele homem moribundo, aquele servo dele, e o curasse. A palavra de Deus diz que ele vai, se encontra com o ancião. E quando o Senhor começa e diz para ele: eu irei e lhe darei saúde. Porque Jesus nunca vai numa casa sem trazer algo. Jesus, quando entra numa casa, ele vem para trazer saúde, ele vem para trazer paz, ele vem para trazer família, ele vem para trazer harmonia, ele vem para trazer mantimento e provisão para sua casa. E talvez você esteja precisando que Jesus vá na sua casa. Talvez você esteja precisando que Deus visite a sua família. Talvez você esteja precisando que Jesus entre na sua relação com o seu esposo, com o seu marido, com o seu filho. Todos precisamos que Jesus venha visitar o nosso lar. O interessante é que aquele homem, ele diz: Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Aquele homem, a consciência dele, de alguma maneira, o acusou. Ele reconhecia que aquele homem que estava à sua frente era um homem santo. Era um homem, aleluia, que não pertencia a essa terra. Ele enxergou que aquele homem era um enviado de Deus. E era um homem de autoridade para repreender demônios e curar a enfermidade. E Jesus se impressionou muito com aquele homem, que ele continua na sua fala dizendo: Senhor, não entres, não sou digno de entrar na minha casa. Eu sei que o Senhor tem autoridade, pois eu também sou um homem de autoridade. Quando eu digo que um servo vá, ele vai. E o Senhor diz assim: nem em Israel eu conheci tanta fé. Eu vi tanta fé como eu estou vendo nesse homem centurião romano. Talvez você não professe a fé no nosso Senhor Jesus. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você seja uma pessoa que não professa religião alguma. Talvez você seja um católico, talvez um espírita, talvez seja uma pessoa agnóstica,
Talvez você seja uma pessoa budista. Independente do que você creia ou não creia, você tem uma fé no seu coração. Você tem uma fé que pode fazer uma mudança. Se ela for bem direcionada, se ela for colocada na forma correta e da forma que Jesus ensina. Aquele centurião, ele não foi criado, aleluia, na cultura judaica. Sabemos que os romanos, eles eram mitraístas, adoravam um Deus chamado Deus Mitra, que é o Deus Sol. Mas aquele homem, ele tinha uma afinidade para com os judeus. Ele não professava aquela fé. Talvez não chegou o momento aqui de ele não professar sua fé publicamente. Mas a partir daquele dia, a necessidade falou mais alto. A necessidade de ver o seu cego curado. Eu acredito que o choro e os gritos de dor daquele servo fiel, daquele jovem, daquele homem, aquele amado, que ele estimava e respeitava, o incomodava, que era um criado. E fez com que aquele homem fosse até Jesus, e intercedesse junto a Jesus. E sempre haverá pessoas pedindo orações, talvez que ainda não estejam preparadas para assumir publicamente o nosso Senhor Jesus. E cabe a nós como igreja, como pastor, seja você ao menos um membro, ou você seja um diácono, um missionário, não importa a tua posição, mas não recuse uma oração, não despreze aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Todos dependemos um do outro. Eu preciso de oração, preciso de cobertura espiritual, como todos. Difícil é nesse mundo viver sem alguma cobertura espiritual. Aquele homem, ele foi até um homem que tinha autoridade absoluta sobre todas as coisas. O interessante é que quando ele diz que não necessitava que Jesus viesse à casa dele, que ele não precisava ver a manifestação física de Jesus indo à sua casa. Ele acreditava que a palavra liberada pelo Senhor o curaria o seu filho, o seu criado. Até onde vai a sua fé? Será que o pastor tem que ir na sua casa para fazer uma oração para que Deus venha trabalhar? Será que a sua fé depende de um amuleto? Depende que alguém coloque a mão na sua cabeça para que você venha ser curado? Será que você não crê que Deus hoje pode curar? Será que você não crê que Deus hoje pode te levantar desse leito? Será que você não crê que Deus hoje pode te libertar pelo poder da palavra? Jesus é aquele que quebra correntes. Jesus é aquele que quebra cadeados. Jesus é aquele que ressuscita mortos. Jesus é aquele que levanta o que está caído. Jesus é aquele que dá força ao que está fraco. Jesus é aquele que veio ao mundo e morreu por nós, por mim, por você. Por mais que você se considere indigno, por mais que você considere ser pecador, por mais que você se considere que você não está preparado, mas o Senhor olha para você, estende as mãos dele sobre a sua vida e te convida: vem, vem, eu te amo, eu quero você para mim, eu quero que você me siga, eu quero participar da sua vida, eu quero fazer parte da sua família, eu quero curar a sua enfermidade, eu quero curar a sua alma, eu quero preparar um casamento para você, eu quero preparar um caminho melhor e maior para a sua vida. Se você crê nessa palavra, tome posse dela. O Senhor Jesus, ele operou um sinal, somente com a atitude daquele homem, em dizer: eu creio que se eu só falar uma única palavra, o céu será aberto. E nessa tarde você receba a cura, receba a libertação, receba o revestimento da parte do Senhor, receba a autoridade, a graça e a virtude do Altíssimo venha repousar sobre o seu coração, sobre a sua vida. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Por favor, colabore conosco com esse ministério. Aleluia, louvado seja Deus. Se inscreva no canal, compartilhe. E todos os dias tem uma palavra de Deus para a sua vida. A paz do Senhor para todos.